Boa tarde, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Continuamos com a pergunta 99, que, como já falamos várias vezes, trata sobre algumas orientações para a interpretação dos 10 mandamentos, porque logo a seguir virão exatamente os 10 mandamentos na forma de pergunta e respostas. E nós já fizemos 5 parágrafos dessa pergunta 99. Nós vamos para o 6º parágrafo. Só para recapitular um pouco, lembrando o que nós já vimos, o primeiro parágrafo ele fala sobre a lei de Deus ser perfeita. Portanto, temos que analisar, interpretar, lembrando dessa característica dela. A palavra do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é perfeita. Também, segundo parágrafo, vimos que a lei do Senhor é espiritual, portanto, trata da vida do ser humano por inteiro. E, com certeza, está pensando em sua alma, na vida eterna. Então, a lei do Senhor é espiritual. Vimos o terceiro parágrafo, que nos diz que Deus dá o mesmo mandamento de formas variadas. Várias partes da palavra do Senhor falam sobre as mesmas proibições, mesmos deveres, só que de formas diferentes, em contextos diferentes. Então, Deus vai insistindo para que a gente entenda bem direitinho o que Ele realmente requer de nós. Temos também o 4º parágrafo, em que Deus diz que não se deve fazer uma coisa, logo se deve fazer outra. Por exemplo, não se deve matar, então não se deve odiar, né? Então logo se deve amar. Então aquilo que Deus proíbe de um lado, Ele está ao mesmo tempo ordenando uma coisa oposta do outro lado. Então nós precisamos estar atentos a isso para aprofundar as aplicações. As implicações dos 10 mandamentos se tornam muito mais ricas, como nós vamos ver no catecismo, quando estivermos vendo cada mandamento em forma de pergunta e resposta, porque aqueles que produziram em Westminster esse catecismo procuraram extrair o máximo das implicações e aplicações de cada um dos mandamentos para a nossa vida. O 5º parágrafo diz que Deus proíbe de tal modo que não se deve fazer de jeito nenhum. Ou seja, as proibições de Deus são verdadeiras, são genuínas. E também Deus ordena que se deve fazer algo e se deve obedecer de todas as formas. A única coisa que a gente precisa ter atenção é que às vezes os mandamentos podem sofrer alterações conforme a palavra do Senhor. E nós vimos o exemplo dos animais que antes não deveriam ser comidos por serem considerados imundos e depois Deus libera. Então, temos que obedecer os mandamentos à risca, mas estar atentos a possível desenvolvimento deles, possíveis mudanças, pensando em Antigo e Novo Testamento. Bem, nós vamos ver agora o 6º parágrafo. E a pergunta, lembrando, é: que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos? Então observe que são orientações para extrairmos o melhor proveito na leitura e, claro, aplicação para a própria vida dos 10 mandamentos. E a resposta é a seguinte: para a boa compreensão dos 10 mandamentos, as seguintes regras devem ser observadas. E nós já vimos, como já falamos, 5. A 6ª, que é a de hoje, é a seguinte: que sob um pecado ou um dever, todos os da mesma classe são proibidos ou mandados, juntamente com todas as coisas, meios, ocasiões e aparências deles e provocações a eles. Ou seja, nós vamos ver as categorias dos mandamentos. Nós vamos focar, obviamente, nos 10 mandamentos. E um texto que nós podemos ver para que entenda como Deus trata os mandamentos por categorias, é o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, citado pelo Catecismo.
em que nos é dito o seguinte, Hebreus 10, 24 e 25, nos diz assim a palavra do Senhor. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ele nos fala sobre a necessidade de estarmos servindo uns aos outros como bênção no amor. E vai mostrando uma série de detalhes sobre isso, e uma delas é que nós devemos estimular a congregar. Por que devemos congregar? Porque devemos amar. Então observe que mais de um mandamento do Senhor dentro de uma mesma categoria. Já que devemos ser bons uns com os outros, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, é óbvio que devemos congregar também. Então, tendo em vista que nós queremos entender melhor não só os 10 mandamentos, mas toda a relação com os outros mandamentos do Senhor, a orientação é, precisamos tratar com categorias nos mandamentos. Ou seja, ajuda quando nós pensamos nos 10 mandamentos como 10 categorias, que vão nos auxiliando a agregar os demais mandamentos que vão aparecendo na Escritura e vão ajudando a gente a aplicar melhor, ver a relação melhor entre todas as ordenanças do Senhor. Então vamos pensar aqui em 10 mandamentos como 10 categorias. Eu vou trazer, resumidamente, cada uma delas. Obviamente, de forma bem objetiva. Então, dessa forma, vamos ver as proibições e deveres. Veja que são duas questões diferentes. Proibições, que nós já vimos, são mandamentos que dizem não faça. Então está proibido. Então, não faça isso, não faça aquilo outro, são proibições. Os mandamentos que são deveres, eles são aqueles que estão dizendo faça isso, faça aquilo outro. Nos 10 mandamentos, nós temos Deus proibindo e Deus ordenando. Eles são divididos, se caso você não lembre, os 10 mandamentos, em duas partes. 4 mandamentos na nossa relação com Deus, ou seja, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto falam de nossa relação com Deus. Então, eles nos dão proibições e deveres. Nos 6 mandamentos últimos, falam de nossa relação com o próximo. Então, o que devemos e não devemos fazer. É interessante que na nossa relação com Deus, 3 dos mandamentos são proibições. Um deles é um dever, que é a guarda do dia do Senhor. Na nossa relação com o próximo, que são 6 mandamentos, 5 desses mandamentos são proibições. E um mandamento é dever. É interessante que Deus proíbe mais do que ordena que se faça. Só que ao mesmo tempo, como já foi dito antes, quando Deus está proibindo uma coisa, também está ordenando outra coisa. Por exemplo, vamos pensar na primeira categoria. Não terás outros deuses, é o primeiro mandamento. E no momento que Deus está dizendo que não devemos ter outros deuses, devemos então louvar e glorificar um único Deus. Então existe um só Deus. Veja que vai tratar sobre a existência de um só Deus. Essa é uma categoria. Então tudo que você pensar sobre esse assunto vai se encaixar dentro do primeiro mandamento. Não ter outros deuses significa não ter ídolos, não ser avarento, porque a avareza é idolatria, não idolatrar pessoas, não amar demasiadamente as coisas, não dividir o coração entre Deus e outros. Então, tudo que tiver a ver com o só existe um Deus, ou seja, não terás outros deuses, todos os mandamentos se encaixam nessa categoria. Inclusive, o grande mandamento da lei. Qual é o grande mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Por quê? Porque só existe um Deus. Uma vez que só existe um Deus, nosso amor total é dedicado a um único. Se fossem 2 deuses, teríamos que dividir o nosso amor, 3 e assim vai. Mas é um só. Então o amor é todo dedicado a ele. Então observe uma categoria. O segundo mandamento, que diz que não devemos fazer imagens, ele nos aponta para algo que diz respeito ao ser de Deus. Deus é Espírito.
Então, tudo que tem a ver com essa questão da formação de imagem, nós devemos colocar dentro dessa categoria. Deus é espírito, então os adoradores devem adorar em espírito e verdade. Não devemos fazer imagens de Deus. Não devemos criar ideias erradas sobre Deus. Não devemos ensinar falsas doutrinas. Porque tudo isso tem a ver com a formação de uma imagem de Deus. Ou seja, não é uma imagem somente visível. Porque quando você pensa algo sobre alguém, um ser qualquer, você criou uma imagem sobre aquele ser. É uma imagem que pode ser a respeito do caráter dele, por exemplo. Então é uma imagem da pessoa. Ah, eu acho que aquela pessoa é assim. Então você criou uma imagem dela. Então a imagem não é só aquilo que é visível, pode ser uma imagem acerca do pensamento sobre o ser. Então não devemos pensar sobre Deus nada além daquilo que Ele nos revelou sobre Ele mesmo. Então tudo que tiver a ver com essa questão da formação de imagem entra no segundo mandamento. Terceiro, não dirás o nome do Senhor em vão. Então tudo que tem a ver com o honrar a Deus entra nesse mandamento. Logo, não deveríamos brincar com as coisas de Deus, não devemos dizer o nome de Deus em vão, não devemos tratar com desrespeito tudo que diz respeito a Deus, devemos cuidar da igreja dele porque é dele, entende? Então tudo que diz respeito a Deus devemos honrar, porque o terceiro mandamento diz que não devemos dizer o nome de Deus em vão. Então tudo nessa categoria vamos encaixando e vamos entendendo melhor as aplicações para nossas vidas. Quarto mandamento, guarde o dia do Senhor. Então, mais uma categoria, vejamos como agrupá-las. Já que devemos guardar o dia do Senhor, nós devemos descansar. Porque o dia do Senhor é a ideia do descanso, né? Então é o dia de descanso. O dia de descanso significa confiar em Deus, significa realmente descansar a vida nele, significa crer nele, significa esperar nas suas promessas, significa que Deus é o nosso descanso. Então tudo que tiver a ver com o fato de Deus ser o nosso descanso, devemos, portanto, guardar o dia do Senhor, devemos cultuar a Deus, devemos adorar o Senhor. Tudo se encaixa nessa categoria, que é o quarto mandamento. Agora, nós temos 6 mandamentos que falam de nossa relação com o próximo. Veja que nesses 4 mandamentos estamos numa grande categoria, nossa relação com Deus. E cada um deles é uma categoria de proibição ou dever. E dá para encaixar todos os mandamentos dessa relação com Deus dentro dessas 4 categorias. Agora Deus fala de nossa relação com o próximo. E vamos ver cada um dos mandamentos como uma categoria que ajuda a agrupar todas as ordenanças da palavra do Senhor dentro delas. Tanto ordenanças quanto proibições. Mandamento 6. Mandamento 5. Diz assim, honra teu pai e a tua mãe. O que ele quer dizer? Respeite a liderança, porque, inclusive, o pai e mãe é a primeira liderança. A mulher deve se submeter ao marido e respeitar o marido. Isso também tem a ver com o mandamento, porque é uma liderança. As lideranças públicas, aquelas que lideram o nosso país, apesar de a gente não concordar nem um pouquinho às vezes com elas, nós vamos ter que respeitar, mesmo que não concordemos. Então, tudo que tiver a ver com a honra, o respeito e a obediência para com um líder, quer marido, quer pai, mãe, quer líder religioso ou político, vai se encaixar dentro desse mandamento. O 6º mandamento diz, não matarás. Portanto, não faça mal a ninguém. Ame o próximo. E, então, tudo que tiver a ver com a maldade vai se encaixar nesse mandamento. Pode ser algo que esteja no coração, pode até ser uma atitude. Tudo se encaixa ali. Por exemplo, a maledicência se encaixa em não matarás. Porque quando você está maldizendo alguém, você está matando ela para outras pessoas. Então, devemos encaixar as ordenanças do Senhor dentro desse mandamento como uma categoria. 7º mandamento, não adulterarás. E aí nós podemos pensar em Filipenses 4:8,
que diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, e isso ocupe o vosso pensamento. Ou seja, essa categoria fala sobre a pureza. Então seria um mandamento contra a prostituição, pornografia e contra todo o pensamento sujo, contra também até mesmo pirataria, por exemplo. Porque quando você está pegando o direito de alguém, né, ali e adulterando, né? Se você está fazendo com que alguma coisa que era original deixe de ser original, aí você tem duas categorias. Ou você pode pensar no adultério como adulterando aquilo que é do outro, né? E aí deturpando, aí dependendo de como você trate. Ou furtar, né? Porque você está tirando o direito de alguém, né? Ou seja, se você não dá a alguém o que é de direito, você estaria furtando. Mas aí é uma outra categoria, que é exatamente o 8º mandamento. Não furtarás. Ou seja, trabalhe e busque em Deus o que você precisa. Paulo diz em Efésios, capítulo 4, 28, que aquele que furtava não furte mais, mas observe a aplicação que ele faz. Antes, trabalhe para que tenha com que acudir o necessitado. Então, o não furtar, ao mesmo tempo, traz um dever, trabalhe. E como eu disse, pense em não furtar bem amplo, porque você não pode tirar o direito de ninguém, você não pode roubar os méritos da pessoa, você não pode tirar o que é do outro. E aí vem uma série de proibições que tem a ver com a questão do não furtarás, né? Porque é uma categoria, tá certo? O 9º mandamento diz: não dirás falso testemunho. Não minta, não esconda, não engane, não trame, não maquine por trás. E esse negócio aí é comum em nosso país, principalmente na política. Então, tenha cuidado para ser transparente, para falar com a pessoa. Sempre faça isso. É uma coisa que, infelizmente, dentro do cristianismo é complicado de se ver praticando. Que é, quando você tiver alguma coisa para dizer para alguém, diga, vá lá, fale. Principalmente se tiver respeito com ela, não, obviamente, sobre outros. Então, vai lá, fala, corrige, exorta, edifique, fale para ela o que tem que ser dito para ela. As pessoas não têm. Isso tem a ver com falta de coragem, ou seja, covardia. Então, vá até a pessoa. Não dirás falso testemunho. Então, não seja covarde. Porque a pessoa que não diz a outra o que deve dizer para ela, está sendo covarde no final das contas. Mais uma categoria. E, por último, não cobiçarás o que é do outro. Em outras palavras, contente-se com o que você tem. Deus te deu. Deus te deu isso, se contente. Se você precisa de mais alguma coisa, peça a Deus. Portanto, vem outra questão. Ore. Ore ao Senhor sempre que você precisar. Busque no Senhor. Então, observe que cada mandamento pode ser colocado como uma categoria, em que todos os outros mandamentos que Deus ordena na sua palavra podem ser encaixados dentro deles. Isso ajuda a fazer as correlações textuais e isso ajuda a aplicar às nossas vidas a amplitude dos mandamentos do Senhor. Portanto, enriquece muito a nossa interpretação da lei do Senhor. Faça isso, terá um bom proveito na leitura dos 10 mandamentos. Vamos orar. Senhor Deus amado, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque a tua lei é vasta, profunda, e ela fala profundamente ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude a aplicar a própria vida. É o que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, sim. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.